Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco nesta manhã. Irei continuar falando sobre a vida do grande apóstolo Pedro. E durante o ministério de Jesus, durante os seus 3 anos e meio que Pedro passou com Jesus, ele foi um dos discípulos mais privilegiados, porque ele sempre esteve presente nos melhores e maiores momentos da vida de Jesus, durante o seu ministério. Pedro participou dos grandes milagres que Jesus realizou. Pedro estava sempre presente durante os maiores milagres, durante o momento em que Jesus ressuscitou a filha de Jairo, durante o momento em que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Pedro estava presente quando Jesus ressuscitou Lázaro. Pedro foi o único que andou por cima das águas. Pedro foi o único que pescou um peixe e dentro do peixe tinha uma moeda que foi o suficiente para pagar os impostos do templo. Pedro foi um discípulo privilegiado. Mas Pedro, ele não foi sábio, ele não foi vigilante. Jesus, como eu falei no devocional anterior, sempre alertou Pedro: vigiai e orai para que não entreis em tentação, para que não caia em tentação. Mas a palavra de Deus nos diz que aqueles que estão em pé, cuide-se para que não caia. E Pedro, infelizmente, não foi vigilante. E Pedro caiu. Pedro caiu fundo. E foi lá no fundo do poço, porque ele não foi sensível à voz e aos conselhos de Jesus. E Pedro deu 6 passos que o levou a cair fundo no poço. E que se nós não formos vigilantes também, nós poderemos também cair no fundo do poço. Se nós não formos vigilantes, nós poderemos dar esses passos que Pedro deu, que o levou a cair fundo no poço. O primeiro passo que Pedro deu para cair foi se achar autoconfiante demais. Ele era uma pessoa altiva, uma pessoa soberba. Ele achava que ele podia, que ele conseguia, através da sua força, dos seus conhecimentos. Ele achava que ele era o cara, que não necessitava tanto da ajuda de Jesus. Quando, na última Páscoa, Jesus disse que um deles iriam negá-lo, Pedro, cheio de soberba e alta confiança, disse: todos aqui podem te negar, mas eu jamais te negarei. Quando Jesus falou que ele iria ter que passar por sofrimentos, que ele ia ser humilhado, que ele ia ser chicoteado, cuspido, e depois ia ser crucificado numa cruz, Pedro falou: isso jamais acontecerá contigo. E Jesus até repreendeu Pedro, dizendo: afasta-te, Satanás. Quando Pedro também disse para Jesus que todos ali podiam negá-los, ele não. Ele estava disposto a ir com Jesus, se for para a prisão, ou até morrer com Jesus. E nós sabemos que Pedro, o primeiro passo que ele deu foi se achar autoconfiante. A Bíblia diz que Deus não rejeita as pessoas, mas tem um tipo de pessoa que Deus rejeita, que é exatamente a pessoa altiva, a pessoa soberba. Diz que Deus concede graça aos humildes e quebrantados de coração. Mas as pessoas altivas, as pessoas soberbas, as pessoas arrogantes, as pessoas que se acham autoconfiantes, Deus despreza essas pessoas, rejeita essas pessoas. O segundo passo que Pedro deu foi seguir Jesus de longe. Aquele homem que há pouco tempo havia dito para Jesus que estava disposto a ir com Jesus para a prisão e, se possível, morrer por ele, quando os soldados romanos prenderam Jesus lá no jardim do Getsêmani naquela noite,
Um dos primeiros a correr, a fugir, foi Pedro. E a Bíblia diz que a partir dali, Pedro passou a seguir Jesus de longe. Amanhã eu irei continuar falando sobre os outros passos que Pedro deu, que o levou a cair fundo no poço. Mas eu quero deixar uma lição para nós nesta manhã. Eu estou também sendo arrogante, sendo altivo, soberbo, se achando autoconfiante demais, ou eu estou sendo uma pessoa humilde, que sei perfeitamente que sem Jesus eu não sou nada, não consigo nada, eu dependo totalmente de Jesus. Será que eu estou hoje seguindo Jesus de perto ou seguindo também Jesus de longe? E você, de que maneira está hoje seguindo Jesus? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um dia cheio de graça e que Ele renove em cada um de nós as suas misericórdias. Que durante esse dia nós possamos passar esse dia cheio de bênçãos e de vitórias para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Um beijo no coração de vocês. Eu amo vocês. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém.